Boa tarde, gente. O seminário que nós vamos estar apresentando hoje é sobre máquinas, ciências e tecnologia no século XVIII, apresentado por Ana Júlia, por mim, Bruna Lopes, Flávia Santos, João Clécio e Estela Balbino. Eu vou começar com a introdução para logo à frente o grupo apresentar cada parte mais fundamentada. Então vamos dar início. Por meio dos métodos e instrumentos, a ciência ela nos permite analisar o mundo ao nosso redor. Então, as realizações científicas e tecnológicas na história da humanidade são os principais responsáveis de tudo que nós estabelecemos até agora. Suas realizações vão desde o domínio do fogo até o enorme potencial que nós temos hoje, que ele é gerado pela moderna ciência da informação, incluindo a domesticação de animais, o surgimento da moderna agricultura, indústria e a melhoria de qualidade de vida dos seres humanos. Então, além da curiosidade, outro fator muito importante para o progresso científico é a solução de problemas que afetam a humanidade, questões como viver mais, ter mais saúde, trabalhar menos e ter mais tempo de lazer. Então, durante o século, a ciência e a tecnologia contribuíram para esses desafios. E o que isso tem a ver com o século XVIII? Sabendo disso, estava ocorrendo um período de grande desenvolvimento tecnológico que começou na Inglaterra na segunda metade do século XVIII e se espalhou por toda a parte do mundo, trazendo grandes mudanças. Esse período é chamado de Revolução Industrial, que garantiu o surgimento da indústria e estabeleceu a formação do capitalismo. O surgimento da indústria acelerou a produção de mercadorias e o desenvolvimento dos recursos naturais e trouxe mudanças tremendas para a economia mundial e no estilo de vida. Então, além disso, também é responsável por grandes mudanças no processo produtivo, nas relações de trabalho e na melhoria de qualidade de vida. E isso tudo está relacionado à ciência, tecnologia e às máquinas. Então, foi essa a introdução. Obrigada, gente. Obrigada, professor. O meu nome é Estela, eu vou falar sobre a ciência no século XVIII. E foi a partir do século XVI, na verdade, que eles começaram a ver a ciência como a chave do conhecimento. E no século XVII, o iluminismo foi muito além da filosofia. O conhecimento que era divulgado pelas enciclopédias tornou acessível a compreensão do mundo através da razão. O que marcou a ciência foi a revolução científica e a criação do método científico, que foi no século XVIII, quando mostraram que esse método funcionava. A astronomia ganhou destaque quando o inglês Herschel descobriu o planeta Urano em 1781 e o mesmo também descobriu as galáxias em 1785. Já na mecânica, que é leis dos movimentos dos corpos, e ótica, que é a propriedade da luz, de Isaac Newton, de 1642 a 1727, foi o que marcaram a física. O inglês Gray, em 1729, descobriu que havia corpos que conduziam e corpos que não conduziam a energia elétrica. A conhecida lei das forças eletrostáticas de cargas elétricas que se atraem foi descoberta por Coulomb em 1785. Se separando de vez da alquimia, a química se tornou científica e quem muito contribuiu com isso foi o francês Lavoisier, que é o criador da química quantitativa, ou seja, do uso das pesquisas químicas. E foi assim que ele estabeleceu a sua famosa lei em 1789. Essa lei diz que, num sistema isolado do exterior, numa transformação física ou química, altera a quantidade total de massa. E desse mesmo modo, Lavoisier destruiu a teoria do flogisto, que acreditava-se que um corpo em combustão liberava uma substância chamada flogisto. E ele pesou as massas antes e depois de queimadas e descobriu que não havia flogisto nenhum e que a combustão era a combinação do elemento com o ar. Também foi ele que descobriu, em 1794, o oxigênio e o nitrogênio no ar atmosférico e criou a nomenclatura química, que é a base da atual. O inglês Cavendish descobriu que a água era formada a partir do oxigênio e do nitrogênio em 1784. Na biologia, o sueco Linneu criou a primeira grande classificação das espécies e das famílias dos seres vivos. O italiano Galvani, em 1771, mostrou que os impulsos nervosos do organismo animal são de natureza elétrica. No campo da medicina, o francês Amiens, em 1736, realizou a primeira cirurgia que foi bem sucedida da apendicite. O médico inglês Jenner descobriu a vacina contra a varíola em 1796, uma doença que matava milhões de pessoas em todo o mundo.
Em 1728, Francis Fauchet publicou a obra que deu início à odontologia científica. Nessa obra mostrava como tratar cáries, que era escavando o dente e vedando com placa metálica, e a botar dentaduras. Oi, gente, eu sou Flávia e eu vou falar sobre a tecnologia. Bem, desde os primórdios, os seres humanos são dependentes da tecnologia, né? Obviamente, a tecnologia de épocas diferentes. Esta tecnologia poderia não ter o mesmo desenvolvimento e a mesma grandiosidade da atual, mas para a época, né, provavelmente era algo para as pessoas observarem. Enfim, a tecnologia ela sempre foi algo para ajudar de alguma forma a vida das pessoas, seja melhorando seu dia a dia, sua forma de viver, né? E por isso sempre foi um objetivo, aperfeiçoá-la cada vez mais. Dessa forma, quanto mais o homem procura maneiras mais eficientes, fáceis de fazer as coisas, ele muda a sua realidade, a realidade das pessoas à sua volta e a do tempo que vive. E isso foi aumentando com o passar das grandes revoluções tecnológicas. É evidente que do século XVIII até atualmente, incontáveis coisas se transformaram por completo. Podemos apontar como uma diferença o fato de que, na atualidade, as mudanças acontecem de forma mais rápida e as revoluções tecnológicas acontecem de forma mais intensa. Foi na segunda metade do século XVIII e nos primeiros anos do século seguinte que ocorreu a primeira revolução industrial, com a criação das máquinas a vapor. Com as mesmas, foi possível ampliar consideravelmente a produtividade, visto que os processos manuais de produção foram mecanizados. Com a utilização da nova tecnologia existente aos meios de transporte, navios e trens, as distâncias, obviamente, foram reduzidas consideravelmente. Em suma, as inovações e invenções tecnológicas oferecidas a partir do século XVIII possibilitaram uma maior velocidade ao processo de transformação, né, de matérias-primas. As novas máquinas automatizadas, já mencionadas, né, anteriormente, que são os navios e os trens, por exemplo, foram as principais responsáveis por esse tipo de melhoria. Por outro lado, do mesmo modo que as máquinas reduziram os custos e aceleraram os processos, elas também transformaram imensamente as relações de trabalho no meio fabril. Os trabalhadores passaram por um processo de especialização de sua mão de obra. Assim, só tinham responsabilidade e domínio sobre uma única parte do processo industrial. Por consequência, né, os trabalhadores não possuíam mais noção do valor do seu trabalho. Eles começaram a receber um salário pelo qual era pago para exercer uma determinada função, que muitas vezes não correspondia ao valor daquilo que ele era apto de produzir. Esse tipo de mudança também foi possível porque a própria formação de uma classe burguesa começou a controlar os meios de produção da economia. O acesso às matérias-primas, a compra de maquinário e também a disponibilidade de terras representavam algumas modalidades, né, desse controle da burguesia industrial sobre os meios de produção. Essas condições favoráveis à burguesia também provocou a deflagração de contradições entre eles e os trabalhadores. As más condições de trabalho, os baixos salários e a carência de outros recursos incentivaram o aparecimento das primeiras greves e revoltas operárias, que mais tarde deram origem aos movimentos sindicais. E algumas das principais invenções do século XVIII, que acho que é muito importante a gente mencionar aqui, foi, obviamente, né, a máquina a vapor, que foi desenvolvida por James Watt em 1765, e também a máquina de costura, que foi inventada pelo inglês Thomas Saint em 1790. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. Da maneira artesanal, o produto dominava todo o processo produtivo. As máquinas foram inventadas com o propósito de poupar o tempo do trabalho humano. A máquina a vapor foi construída na Inglaterra no século XVIII. Graças a essa máquina, a produção de mercadorias aumentou e os lucros também. Empreendedores de todos os tipos começaram a investir na indústria. Com um progresso tão grande, as fábricas começaram a se espalhar por toda a Inglaterra, trazendo muitas mudanças. Este período foi chamado de Revolução Industrial pelos historiadores e começou na Inglaterra. Os britânicos dão grande importância ao comércio, onde há comércio há competição. Para acabar com isso, os preços devem ser reduzidos. Logo, a burguesia britânica começou a melhorar seu maquinário e investir na indústria. Alguns camponeses foram trabalhar na fábrica e formaram uma nova classe social, o proletariado.
O proletariado é um conceito usado para definir a classe oposta à classe capitalista. O proletariado consiste naquele que não tem nenhum meio de vida, exceto a sua força de trabalho, que ele vende para poder sobreviver. O desenvolvimento industrial arruinou os artesãos porque as fábricas produzem com mais rapidez, o apreço pela ciência, a liberdade pessoal e a crença no processo que encorajam os humanos a inventar as máquinas. O governo britânico atribui grande importância à educação e à pesquisa científica, que também conduz à descoberta tecnológica. A Revolução Industrial trouxe riquezas para a burguesia, mas os trabalhadores viviam na miséria. Muitas mulheres e crianças realizaram trabalhos pesados, com pouco rendimento. As mulheres trabalhavam de 14 a 16 horas por dia e a criança trabalhavam de 10 a 12 horas por dia. Quando os burgueses se reuniram nas grandes encontros para celebrar os lucros, os trabalhadores concluíram que deveriam começar uma luta por seus direitos. O chamado ludismo é uma das primeiras formas de luta dos trabalhadores. O movimento ludita foi formado por grupos de trabalhadores que invadiram fábricas e destruíram máquinas. Os luditas conseguiram algumas vitórias. Por exemplo, alguns patrões não cortaram seus salários por medo da rebelião. Além do ludismo, os sindicatos e as greves surgiram outras organizações de trabalhadores. A vida urbana se tornou-se mais importante do que a rural, o que tem muitas consequências. Nas cidades, moradores e trabalhadores vivem em condições instáveis, com saneamento diário precário, sem falar no medo de constantes do desemprego e da pobreza. Por outro lado, a Revolução Industrial estimulou pesquisadores, engenheiros e inventores a aprimorar a indústria. Isso deu origem a novas tecnologias, locomotivas a vapor, barcos a vapor, telégrafos e fotografia. Gente, meu nome é Ana Júlia e eu vou falar sobre a Revolução das Máquinas. Bom, a mecanização teve início durante a primeira Revolução Industrial, por volta de 1760, e durante esse período o foco era todo na indústria. E o principal objetivo, e também um desafio, porque estava no começo das máquinas, era a produção em massa. Contudo, as máquinas foram se popularizando e com essa popularização, por causa de todas as vantagens das mesmas, o padrão de produção manual foi substituído pela mecanização numa escala tão grande que domina o século XVII e vai até o começo do século XIX. E com a eletricidade, na metade do século XIX, tornou possível a produção em massa, o que se tornou muito mais lucrativo para as empresas, indústrias, do que a produção manual. Só que falando assim, parece que tudo aconteceu rapidamente e foi um processo simples, só que não foi. Muito pelo contrário, o impacto de cada uma dessas mudanças sobre o conjunto das relações sociais, políticas, econômicas e culturais foi enorme e definitivo. Por exemplo, com a mecanização, aumentou o desemprego e a desigualdade social, porque houve essa substituição da produção manual pela mecânica, mas também foi ótima para a economia mundial e, obviamente, mais lucrativa para as indústrias. Isso vem até hoje, que é chamada de a Quarta Revolução Industrial. Todos esses acontecimentos perduram até o dia de hoje, pelo fato do ser humano estar sempre inovando e procurando melhorar e avançar mais no meio tecnológico e mecânico. Por exemplo, a automação total das fábricas, como vem ocorrendo em um projeto na Alemanha, só se tornou possível graças aos sistemas cyberfísicos alcançados pelo avanço da internet, e isso não está perto de parar. Eu coloquei esse último tópico, mesmo falando das revoluções das máquinas, eu coloquei esse último tópico como a Quarta Revolução Industrial, pelo fato de que elas coexistem, né? A máquina teve essa evolução toda por causa da necessidade das indústrias de melhorar. E as indústrias só melhoraram por causa da produção em massa, desse avanço também das máquinas. Então, elas dependem, assim, uma da outra.